Veneza, junho de 1818. Uma noite que deveria ser de promessas tornou-se de cinzas. Dê-me um herdeiro e suma da minha vista. 6 palavras. Foi tudo que o Duque de Ravenna disse à sua nova esposa antes de abandoná-la em um quarto vazio de um palácio que ecoava solidão. Mas Lucia Santini não era mulher de desaparecer. Esta é a história de como ela transformou humilhação em poder e fez um duque de gelo derreter de arrependimento. Se você ama romances históricos de redenção, inscreva-se agora no canal Diários da Nobreza e ative o sininho para não perder nenhuma notificação. As palavras ainda queimavam nos ouvidos de Lucia 3 semanas depois, afiadas como o momento em que Damiano Monticelli as havia pronunciado. Ela estava diante do espelho veneziano, emoldurado em ouro na sua câmara no Palácio Ravenna, observando sua dama de companhia, Teresa, apertar o último botão de pérola em seu pescoço. O vestido era requintado, seda azul gelo que realçava seus cabelos castanho escuros e sua pele de porcelana. Tudo em sua aparência gritava duquesa. Tudo, exceto o olhar vazio em seus próprios olhos verde esmeralda. "Está tudo bem, Vossa Graça?" Teresa perguntou em veneziano, sua voz suave, carregada de preocupação. Lucia acenou afirmativamente, dispensando a jovem com um sorriso que não alcançou, além de seus lábios. A porta se fechou com um clique. O silêncio engoliu o quarto inteiro. Ela pressionou a palma contra o vidro frio do espelho, estudando a mulher refletida ali. Lucia Santini. Não, Monticelli agora. Filha do falecido Conde Santini, educada nas melhores instituições de Veneza, fluente em 4 línguas, talentosa em pintura e aquarela. Ela fora criada para ser exatamente isto, a esposa de um duque. O que ela não fora preparada era para a crueldade particular de um marido que a olhava como se ela fosse uma égua reprodutora em leilão. "Preciso de um herdeiro. Você precisa que o status da sua família seja assegurado. Ambos entendemos o que isto é." Ele dissera isso durante seu breve cortejo, se 3 conversas tensas e um passeio de gôndola podiam ser chamados de cortejo. Ela se convencera de que era pragmático, honesto, até melhor que falsas declarações de afeto. Mas então veio a noite de núpcias. Ela estivera nervosa naturalmente, também estivera esperançosa. O casamento poderia crescer em afeição, não poderia. O respeito poderia se aprofundar em algo mais caloroso. Ela vira isso acontecer com seus pais, antes da ruína financeira. Damiano entrara em seus aposentos com a polidez distante de um banqueiro revisando contas. Fora gentil o suficiente, clínico, eficiente e completamente desprovido de ternura. E quando tudo terminara, quando ela ficara ali tentando entender o estranho vazio que vinha depois de tal intimidade, ele se levantara da cama e proferira suas instruções finais como um general dispensando um subordinado. "Dê-me um herdeiro e suma da minha vista. É tudo o que exijo deste arranjo." Então ele partira. Ela não o vira sozinha desde então. Lucia se afastou do espelho, alisando suas saias com mãos que haviam aprendido a não tremer. Hoje à noite era o baile dos Foscari na Cadoro, sua primeira aparição social importante como duquesa de Ravenna. Damiano estaria lá, representando o papel de marido atencioso para os fofoqueiros. Ela representaria o papel de uma esposa contente. Ambos eram atores consumados. A viagem de gôndola até a Cadoro levou 40 minutos pelas águas escuras do grande canal. Damiano sentou-se à sua frente no interior escuro da cabine, seu rosto meio sombreado pela luz dos lampiões das pontes. Ele era bonito naquele jeito clássico e frio, mandíbula forte, nariz reto, olhos âmbar que não revelavam nada. Seus cabelos negros estavam perfeitamente penteados, suas roupas de noite impecáveis. A Condessa Foscari provavelmente a apresentará às patronesses das artes venezianas, ele disse quebrando o silêncio.
Seja educada, mas não efusiva. Elas respeitam a dignidade. Certamente, Lucia manteve sua voz uniforme, agradável, vazia. Pode haver perguntas sobre... Ele pausou, parecendo escolher suas palavras cuidadosamente. Sobre a rapidez do nosso casamento. Mantenha suas respostas breves. Nós nos casamos porque era mutuamente vantajoso. Nada mais precisa ser dito. Nada mais. Como se ela fosse uma aquisição comercial. Como se ela não tivesse ficado acordada toda noite desde o casamento, perguntando-se o que fizera para merecer tal frieza. Compreendo perfeitamente, Vossa Graça. Algo passou pelo rosto dele. Irritação, talvez, pela formalidade, mas ele não disse nada, e o resto da jornada transcorreu em silêncio. Apenas o som da água batendo contra a madeira da gôndola e os gritos distantes dos gondoleiros ecoando entre os palácios. O salão de baile da Cadoro brilhava com 1000 velas, refletidas em lustres de cristal de Murano. Lucia havia comparecido a dezenas de tais eventos antes de seu casamento. Mas isto era diferente. Cada olhar se voltava para eles enquanto entravam. Cada sussurro carregava peso. A nova duquesa de Ravenna, casada em 6 semanas após se conhecerem. A família dela está indo muito bem com essa conexão. Lucia ergueu o queixo e sorriu graciosamente para os rostos encarando. Sua família estava de fato indo bem. As dívidas de seu pai haviam sido pagas. Seu irmão mais novo, Lorenzo, agora estudaria na universidade sem questões. A conexão ducal abrira portas anteriormente fechadas para o Santini. Eles haviam ganho muito deste casamento. E ela ganhara um marido que queria que ela sumisse. Ravenna, meu caro amigo, o conde Foscari materializou-se da multidão, de rosto corado e jovial. E a nova duquesa, que visão! Minha esposa está ansiosa para conhecê-la adequadamente, Vossa Graça. A condessa Foscari avançou, toda coiffure elaborada e olhos afiados. Ela avaliou Lucia em 3 segundos. E o que quer que tenha visto deve tê-la satisfeito, porque sorriu. Um sorriso real, não a variedade social quebradiça. Vossa Graça, que prazer! Conheci sua mãe, sabe? Mulher adorável, você tem os olhos dela. Grazi, condessa. Lucia sentiu algo se desatar em seu peito. Mama fala de Vossa Senhoria com carinho. Venha, deixe-me apresentá-la a algumas pessoas que importam. A condessa Foscari entrelaçou braços com ela, já a conduzindo para longe dos homens. Seu marido pode se defender. Ele tem feito isso com bastante sucesso por anos. Havia uma nota estranha naquele último comentário, mas Lucia não teve tempo de examiná-la. Em minutos, estava cercada por mulheres influentes que faziam perguntas ponteadas disfarçadas de gentilezas. Como ela estava achando o Palazzo Ravenna? A resposta verdadeira de Lucia, vasto e vazio, morreu em seus lábios. Em vez disso, sorriu e disse: belíssimo. Os jardins especialmente. O duque era atencioso com seu conforto. Ele está atencioso com seu cronograma de produção de herdeiro, ela pensou amargamente. Em voz alta respondeu: muito considerado, minha senhora. Ela achava a vida de casada agradável? As palavras honestas, acho solitária além da medida, pressionavam contra seus dentes, implorando por libertação. Ela as engoliu. É um ajuste, naturalmente, mas estou contente. Mentira após mentira, entregues com um sorriso que parecia esculpido em seu rosto. Ela era boa nisso, fora treinada para exatamente isso. Mas sob sua compostura, algo frio e duro estava se cristalizando em seu peito. Se Damiano queria que ela sumisse, tudo bem. Ela sumiria dentro deste papel tão completamente que ele nunca seria capaz de encontrar a Lúcia real, que ele tivesse sua duquesa vazia, que ele tivesse seu herdeiro quando viesse. Ele conseguiria exatamente o que exigira e nem uma fração mais. Vossa Graça? Lúcia piscou,
percebendo que havia perdido algo. A Condessa Alberti, uma das patronesses das artes, estava olhando para ela com preocupação. Me excuse. Estava divagando. A senhora estava dizendo? Estava perguntando se pinta. Várias de nós estamos planejando uma visita ao ateliê de Bellini na próxima semana. Seu marido é um excelente conhecedor de arte, certamente, mas não tinha certeza sobre seus interesses. Eu pinto. A mãe de Lucia insistira que todas as filhas aprendessem adequadamente. Ficaria encantada em me juntar a vocês. Maravilhoso. O sorriso da Condessa Alberti aqueceu. Isso nos dará uma chance de conhecê-la adequadamente. A esposa de um duque tem considerável influência na sociedade, sabe? Bem usada, essa influência pode realizar muito bem. Algo em seu tom sugeria que ela estava oferecendo mais que um convite para visitar um ateliê. Lucia arquivou isso para considerar depois. Por enquanto, simplesmente assentiu e se deixou ser puxada mais profundamente na conversa. Do outro lado do salão, Damiano observava sua esposa encantar um círculo das mulheres mais influentes de Veneza. Ele não esperara isso. Esperara que ela fosse competente. Os Santini criavam suas filhas bem, mas Lucia era mais que competente. Ela era magnética. Ela riu de algo que a Condessa Foscari disse e o som carregou pela sala como música. Várias cabeças se viraram. Cabeças masculinas. Ele notou uma torção desconfortável em seu estômago. Sua duquesa é muito talentosa, disse uma voz em seu cotovelo. Damiano virou-se para encontrar o Marquês de Ferrara, estudando Lucia com apreciação que beirava o impróprio. Ela é. Damiano manteve seu tom neutro. Belíssima também. Você é um homem afortunado, Ravenna. Havia algo pontiagudo naquele comentário. Ferrara fora um dos amigos próximos de Damiano antes de tudo dar errado. Antes de Serafina. Estou ciente, Damiano disse secamente. Está mesmo? Ferrara tomou um gole de seu prosecco, ainda observando Lucia, porque daqui parece que está tratando a mais nova duquesa de Veneza como uma estranha que é forçado a reconhecer em festas. A mandíbula de Damiano endureceu. Meu casamento não é sua preocupação. Não, suponho que não seja. Ferrara finalmente olhou para ele, e sua expressão era surpreendentemente séria. Mas me lembro do que aconteceu com Serafina Grimaldi. Lembro do que ela fez com você. E odiaria ver você punir uma mulher inocente pelos pecados de outra. Cada músculo no corpo de Damiano ficou rígido. Lady Grimaldi não é um tópico que discuto. Não, você nunca discutiu. Apenas se trancou por 2 anos, recusou toda a sociedade e emergiu como Il Duca di Ghiaccio, sobre quem todos sussurram agora. Ferrara balançou a cabeça. Serafina era veneno, Damiano. Ela era cruel e calculista e te manipulou brilhantemente, mas a senhorina Santini, perdão, Vossa Graça, não é Serafina. Certamente você pode ver isso. Damiano não disse nada. Ele não podia explicar a Ferrara, não podia explicar a ninguém como a traição de Serafina havia esculpido algo essencial dele. Como ele aprendera, da forma mais humilhante possível, que permitir-se amar alguém dava a eles o poder de destruí-lo. Ele tivera 28 anos, apaixonado, planejando propor. Entrara no jardim durante uma festa e encontrara Serafina nos braços de seu irmão mais novo, Marco, sussurrando sobre como facilmente ela manipulara aquele tolo Damiano para quase propor, como ela o mirara especificamente pelo título e fortuna, como estava realmente apaixonada por Marco, mas precisava assegurar seu futuro primeiro. Marco, ao menos, tivera a graça de parecer envergonhado. Serafina apenas rira. O escândalo fora contido, mal. Serafina casara-se com outro em 1 ano. Marco fugira para o continente e morrera lá em um duelo estúpido por outra mulher.
E Damiano recuara para Ravenna, jurando nunca ser tolo o suficiente para confundir dever com sentimento novamente. Quando a pressão por um herdeiro se tornara impossível de ignorar, ele escolhera Lucia com cálculo frio. Boa família, boas linhagens, educada, atraente o suficiente, sem histórico romântico que pudesse indicar que ela esperava amor. Nenhuma razão para pensar que ela exigiria mais que uma vida confortável e um título. Ele pensara estar sendo prático, honesto, até justo. Ele não esperara a forma como ela o olhara na noite de núpcias, esperançosa, nervosa, aberta. Ele entrou em pânico. As palavras saíram mais duras do que pretendera, projetadas para estabelecer limites antes que ela pudesse desenvolver expectativas que ele não podia atender. Dê-me um herdeiro e suma da minha vista. Ele quisera dizer, não espere amor de mim. Não peça mais do que posso dar, mas observando-a agora, observando a forma cuidadosa como ela se segurava, o sorriso perfeito que nunca alcançava seus olhos, ele se perguntava o que ela realmente ouvira. O baile continuou em torno deles, um turbilhão de sedas coloridas, risadas musicais e intrigas sussurradas. E Damiano Monticelli, duque de Ravenna, permaneceu sozinho na borda do salão, observando a mulher que se tornara sua esposa e se perguntando se havia cometido o maior erro de sua vida. A manhã seguinte trouxe o cheiro característico de Veneza, entrando pelas janelas abertas de seus aposentos. Água salgada, pedra úmida e o aroma distante de pão recém-assado das padarias ao longo do canal. Lúcia despertou sozinha, como sempre, na cama enorme que parecia ainda maior na ausência de Damiano. Ele não voltara aos seus aposentos desde aquela primeira noite. Ela se levantou e caminhou até a janela, observando as gôndolas deslizarem pelas águas verde esmeralda do canal. O Palazzo Ravenna era magnífico, um labirinto de mármore veneziano e afrescos renascentistas que se espalhava por 3 andares e incontáveis corredores. Nas primeiras semanas, Lucia se perdera mais vezes do que conseguia contar, vagando por salas vazias, decoradas com tapeçarias antigas e móveis cobertos por lençóis brancos fantasmagóricos. Era um mausoléu de luxo, lindo e completamente morto. Buongiorno, Vossa Graça. Teresa entrou com uma bandeja de café e cornete. Dormiu bem, como sempre. Lucia mentiu, aceitando o café. A verdade era que ela mal dormia, seus pensamentos girando em círculos intermináveis sobre o que fizera de errado, sobre como consertar algo que parecia irremediavelmente quebrado desde o início. O Duque partiu cedo esta manhã, Teresa comentou, enquanto abria as cortinas, para a terra firme, negócios em Verona, segundo Paolo. Claro que partiu. Damiano sempre tinha negócios. Sempre tinha razões para estar em qualquer lugar, exceto perto de sua esposa. Lucia bebeu seu café amargo e tomou uma decisão. Se ela estava presa neste palácio vazio, ao menos exploraria cada centímetro dele. Conheceria a prisão dourada que se tornara seu lar. As horas seguintes foram gastas vagando pelos corredores. Ela encontrou a sala de música com um cravo coberto de poeira. A galeria de arte repleta de pinturas de mestres venezianos que faziam seu coração de artista acelerar, o jardim interno, selvagem e negligenciado, com uma fonte de mármore quebrada no centro. E então encontrou a biblioteca. Era uma sala circular no 3º andar, com paredes cobertas do chão ao teto por estantes de carvalho escuro carregadas de livros. A luz entrava através de janelas arqueadas que ofereciam vista para os telhados vermelhos de Veneza e o campanário distante de San Marco. Cheirava a papel velho, couro e algo mais indefinível. História, talvez. Segredos. Lúcia caminhou lentamente entre as estantes, os dedos deslizando pelas lombadas de couro.
filosofia, história, poesia em latim, italiano, francês. E então, em uma prateleira baixa perto da janela, encontrou algo diferente. Diários. Eram volumes encadernados em couro marrom simples, sem nomes nas capas. Lucia pegou um e o abriu cuidadosamente. A primeira página revelou uma caligrafia elegante e masculina. Diário de Marco Enzo Monticelli, ano de 1814. O coração de Lucia disparou. Marco, o irmão mais novo de Damiano, o que morrera no continente. Ela sabia pouco sobre ele, apenas fragmentos de fofocas sussurradas. Um rapaz charmoso, impulsivo, morto jovem demais em circunstâncias trágicas. Ela deveria fechar o diário. Deveria respeitar a privacidade dos mortos, a dor de Damiano. Mas suas mãos já estavam virando as páginas, seus olhos já estavam consumindo as palavras. Damiano não compreende o que Serafina é realmente. Ele a vê como um anjo, delicada e pura. Mas eu vi como ela olha para outros homens quando pensa que ninguém está observando. Vi a calculação em seus olhos quando ela fala sobre o patrimônio dos Monticelli, sobre o poder que o título ducal carrega. Lucia sentou-se pesadamente em uma poltrona próxima, o diário tremendo em suas mãos. Serafina. Então era verdade. Damiano fora apaixonado por alguém chamada Serafina. Ela continuou lendo, página após página, enquanto o sol se movia através do céu e as sombras se alongavam na biblioteca. A história que emergiu era de traição e manipulação tão cruel que fez seu estômago revirar. Serafina Grimaldi, uma beleza da sociedade veneziana, mirara Damiano deliberadamente por seu título e riqueza, mas estava apaixonada por Marco, o irmão mais novo, que não tinha nada além de um modesto patrimônio. Então, ela fizera um plano: conquistar Damiano, assegurar um compromisso e depois continuar seu caso com Marco às escondidas. Marco, tolo e apaixonado, participara por meses antes de sua consciência começar a torturá-lo. As entradas do diário tornavam-se cada vez mais angustiadas. Não posso mais fazer isso. Damiano é meu irmão. Ele me ama. E eu o estou traindo da forma mais vil. Devo contar a ele a verdade, mesmo que me odeie por isso. É o que ele merece. Mas antes que Marco pudesse confessar, Damiano os descobrira juntos. Lucia leu a entrada final, datada de 3 dias antes de Marco partir para o continente. Damiano não me falará, não me olhará. Vi a morte de algo em seus olhos quando nos encontramos no jardim. Não apenas amor perdido, mas fé perdida, confiança perdida. Ele construiu muros ao redor de seu coração em um instante, e sei que nunca os derrubará novamente. Isto é minha culpa. Eu o destruí por uma mulher que nunca me amou de verdade. Parto amanhã. Talvez a distância cure alguma coisa, embora duvide. Alguns danos são irreparáveis. Lágrimas escorriam pelo rosto de Lucia. Então era isso. Era por isso que Damiano era tão frio, tão controlado, tão desesperadamente protegido contra a conexão. Não era sobre ela. Nunca fora sobre ela. Era sobre um homem quebrado por traição, construindo paredes tão altas que ninguém poderia escalá-las. E ela, Lucia, chegara muito tarde, depois que os portões já haviam sido soldados. Vossa Graça! Lucia sobressaltou-se, limpando rapidamente as lágrimas. Uma mulher mais velha estava na entrada da biblioteca, elegante em seda cinza, com cabelos prateados penteados impecavelmente. Lucia reconheceu-a imediatamente. Condessa Bianca Falieri, a madrinha de Damiano, uma presença frequente nos círculos sociais venezianos. Condessa! Lucia se levantou rapidamente, tentando compor-se. Eu não sabia que tínhamos visitas. Perdoe a intrusão, querida. Bianca entrou na biblioteca com a familiaridade de quem conhecia bem o palazzo. Vim ver como você estava se ajustando. Teresa mencionou que o Duque está fora novamente. Sempre fora, sempre ausente. Lucia forçou um sorriso.
Estou me ajustando bem, Grazi. Os olhos perspicazes de Bianca se moveram para o diário ainda nas mãos de Lucia, e algo mudou em sua expressão. Entendimento, talvez, ou compaixão. Ah, você encontrou os diários de Marco? Lucia sentiu sua face corar. Eu não deveria ter... Foi uma invasão de privacidade. Foi buscar respostas. Bianca sentou-se na poltrona oposta, gesticulando para Lucia fazer o mesmo. E suspeito que encontrou algumas. Damiano nunca fala sobre o que aconteceu. Ele trancou aquela dor tão profundamente que às vezes me pergunto se ele mesmo consegue alcançá-la. Ele me odeia. As palavras escaparam antes que Lúcia pudesse detê-las. Não, ele não me odeia. Isso exigiria sentimento. Ele simplesmente não sente nada por mim. Bianca inclinou a cabeça, estudando-a. Posso lhe contar algo sobre meu afilhado? Ele não sempre foi assim. Quando menino, Damiano era apaixonado, intenso, usava o coração na manga, ria alto, amava ferozmente. Era tudo fogo e lealdade. A imagem não combinava com o homem gélido que Lúcia conhecera. O que aconteceu com ele? Serafina Grimaldi aconteceu, e depois Marco. A voz de Bianca endureceu. Essa mulher foi veneno puro. Ela não apenas partiu o coração de Damiano, ela o ensinou a temer seu próprio coração. E quando Marco morreu naquele duelo ridículo meses depois, Damiano assumiu a culpa. Convenceu-se de que se não tivesse sido tão tolo a ponto de amar Serafina, Marco ainda estaria vivo. O peito de Lúcia apertou. Mas não foi culpa dele. Não. Mas homens são criaturas estranhas quando se trata de culpa. Eles a carregam como penitência. Bianca suspirou. Damiano construiu uma fortaleza ao redor de si mesmo. Quando finalmente emergiu do luto, era Il Duca di Ghiaccio. Eficiente, poderoso, completamente inacessível emocionalmente. Então por que casar? Lucia perguntou, frustração sangrando em sua voz. Se ele não quer conexão, por que não permanecer solteiro? Dever, linhagem, pressão familiar. Bianca enumerou. Os Monticelli precisam de um herdeiro. A propriedade precisa de continuidade. Damiano pode odiar sua vulnerabilidade, mas ele ama sua responsabilidade. Então ele escolheu uma esposa da forma que escolheria um cavalo de raça. Boas linhagens, aparência adequada, nenhuma expectativa problemática de amor. As palavras deveriam ter ferido. Mas Lucia já sabia tudo isso. E eu? Você, minha querida, teve o azar de ser escolhida por um homem que está determinado a nunca se arriscar novamente. Bianca se inclinou para a frente. Mas posso ver força em você, Lucia. Vi ontem à noite como você encantou as mulheres mais afiadas de Veneza. Vi como você segurou sua cabeça erguida, mesmo quando seu coração estava quebrando. Força não muda um casamento onde apenas uma pessoa está tentando. Não, mas pode mudar você. Bianca sorriu ligeiramente. Damiano quer que você suma? Então não suma, faça o oposto. Torne-se tão presente, tão vital para a sociedade veneziana que ele não possa ignorá-la. Construa algo que seja seu, algo que o force a vê-la como mais que um útero para seu herdeiro. Lucia pensou na conversa de ontem à noite sobre o ateliê de Bellini, sobre arte e educação. Uma ideia começou a se formar, nebulosa, mas crescendo. As jovens mulheres venezianas de famílias modestas, ela disse lentamente, elas não têm acesso a treinamento artístico adequado, mas muitas têm talento, apenas nenhuma oportunidade. Os olhos de Bianca brilharam. Você está pensando em estabelecer um ateliê, um lugar para ensinar e treinar. Algo assim, não caridade vazia, mas educação real, pintura, mosaico, talvez até técnicas de restauração. A excitação estava construindo agora em seu peito, a primeira centelha de propósito genuíno desde seu casamento.
Veneza está cheia de igrejas antigas e palácios que precisam de restauração. Se pudéssemos treinar artesãs qualificadas, você teria um projeto com propósito real e valor comercial. Bianca assentiu com aprovação. Não apenas filantropia, mas investimento no futuro de Veneza. As patronesses amariam isso. Posso usar minha própria mesada para custos iniciais. Lucia estava pensando em voz alta agora. E talvez algumas das patronesses serviriam como mecenas. O nome Monticelli atrairia doadores, mas a influência coletiva delas garantiria que fosse levado a sério. Você deveria discutir isso com Damiano, Bianca disse cuidadosamente. O entusiasmo de Lucia esfriou ligeiramente. Ele se importará? Provavelmente. Homens não gostam de ser excluídos dos projetos de suas esposas, mesmo quando não prestam atenção nelas. Bianca se levantou. Mas não deixe seu medo dele detê-la, Lucia. Você merece uma vida que significa algo além de esperar que seu marido decida notá-la. Depois que Bianca partiu, Lucia permaneceu na biblioteca até o crepúsculo tingir o céu de rosa e dourado. Ela leu mais dos diários de Marco, não por voyeurismo agora, mas por entendimento. Cada página revelava mais sobre o homem que Damiano fora, e o homem que se forçara a se tornar. Quando finalmente desceu para o jantar, ainda não esperando ver Damiano, encontrou-o esperando na sala de jantar. Ele se levantou quando ela entrou, surpresa piscando por seu rosto. Lucia, pensei que estivesse em Verona. Retornei cedo. Ele puxou a cadeira para ela, um gesto de cortesia vazio. Os negócios foram concluídos mais rapidamente que esperado. Eles sentaram-se nas extremidades opostas da longa mesa, milhas de mogno polido entre eles. Servos trouxeram pratos, risoto nero com lulas, robalo assado, vegetais da estação. Tudo perfeito, tudo sem gosto na boca de Lucia. A Condessa Falieri visitou hoje, ela disse, quebrando o silêncio. Algo passou pelo rosto de Damiano. Bianca, como está minha madrinha? Bem, ela é gentil. Lucia cortou seu peixe cuidadosamente. Estávamos discutindo a possibilidade de estabelecer um ateliê de treinamento artístico para jovens mulheres. Um ateliê, ele repetiu a palavra neutralmente, para ensinar técnicas de pintura, mosaico, restauração, habilidades comercializáveis. Ela manteve sua voz firme. Há muitas garotas em Veneza com talento, mas sem meios. Pensei que poderíamos oferecer oportunidade. Nós? Uma sobrancelha escura levantou-se ligeiramente. Usarei minha mesada pessoal para custos iniciais. Mas o nome Monticelli atrairia doadores adicionais, e eu esperava... Ela pausou, forçando-se a encontrar seus olhos âmbar. Esperava que você não se opusesse. Silêncio. Damiano a estudou através da mesa e pela primeira vez desde a noite de núpcias, ele realmente parecia vê-la. Não através dela, não além dela, mas ela. Você pinta, ele disse finalmente. Não era uma pergunta. Sim, meu pai insistiu que todas suas filhas aprendessem. Eu tinha algum talento. Modéstia, sempre modéstia. Mesmo quando queria gritar que sim, ela tinha mais que algum talento. Tinha paixão, tinha visão. Algum talento, Damiano ecoou, e por um momento, algo quase como diversão passou por seus olhos. A Condessa Alberti mencionou ontem à noite que você criou uma boa impressão. Disse que era raro encontrar uma duquesa com apreço genuíno por arte, não apenas gosto social performativo. Lucia não sabia como responder a isso. Era um elogio? Reconhecimento? Faça seu ateliê, Damiano disse abruptamente. Usarei minha influência para assegurar patronos. Mas Lucia... Ela esperou, seu coração acelerando inexplicavelmente. Não espere que eu... Ele parou, mandíbula apertando. Isso não muda nosso arranjo.
Você pode ter sua independência, seus projetos, mas não confunda apoio com qualquer outra coisa. E ali estava. A parede, tão alta e impenetrável como sempre. Ele daria permissão, até assistência. Mas não participação, não conexão. Compreendo perfeitamente, Vossa Graça, Lucia disse, e algo em seu tom fez os olhos dele estreitarem. Eles terminaram a refeição em silêncio. E quando Damiano a escoltou para seus aposentos depois, a distância entre eles parecia maior que a do grande canal. Mas sozinha em seu quarto naquela noite, Lucia não chorou. Em vez disso, ela pegou papel e começou a escrever. Planos para o ateliê, lista de patronos em potencial, orçamento de materiais. Ela construiria algo aqui, algo que importava. E talvez, apenas talvez, no processo, ela reconstruiria a si mesma. Do lado de fora de sua janela, Veneza sussurrava segredos para a noite, e Lúcia jurou que não seria apenas mais um sussurro esquecido. 6 semanas se passaram como páginas virando em um livro bem amado. O ateliê estava tomando forma em um palácio abandonado perto do distrito de Canarégio, que Damiano adquirira com eficiência característica. Lucia passava suas manhãs lá, supervisionando renovações e entrevistando potenciais estudantes. Suas tardes eram consumidas por reuniões com patronesses e correspondências com artistas dispostos a ensinar. E pela primeira vez desde seu casamento, ela sentia algo além de vazio. Damiano mantinha sua distância, mas de forma diferente agora. Ele perguntava sobre o progresso do ateliê durante suas raras refeições juntos. Ele contribuíra com uma doação substancial anonimamente, embora Lucia soubesse que fora ele. Pequenas coisas, pequenos gestos que não eram amor, mas talvez fossem o começo de respeito. Era suficiente para fazer seu coração esperançoso. E coração esperançoso, Lucia estava aprendendo, era perigoso. Giovanni Bellini, o mestre pintor, concordara em ensinar 2 vezes por semana. Ele era um homem de 60 anos com mãos manchadas de tinta e olhos que viam o mundo em camadas de luz e sombra. Lucia começara a tomar aulas particulares com ele, aperfeiçoando suas próprias técnicas enquanto aprendia seus métodos de ensino. Foram essas aulas que se tornaram sua ruína. A manhã começou ordinariamente. Lucia chegou ao ateliê de Bellini perto da ponte de Rialto. Teresa a acompanhando como sempre. O estúdio cheirava a terebintina e pigmentos e luz derramava-se através de janelas altas do norte, perfeita para trabalho detalhado. «Buongiorno, Vossa Graça». Bellini cumprimentou-a já preparando tintas. «Hoje trabalharemos em sfumato, a técnica de Da Vinci para suavizar transições». As horas se dissolveram enquanto Lucia pintava, perdida na meditação de pincel contra a tela. Teresa bordava discretamente em um canto, presença silenciosa que satisfazia a propriedade. Tudo perfeitamente adequado, perfeitamente inocente. Lucia não viu o homem na rua do lado de fora, observando através da janela. Não viu como ele anotou cada detalhe. A hora, a localização, a forma como Bellini ocasionalmente guiava sua mão para demonstrar técnica de pincelada. Não viu como esse homem entregou suas anotações à Contessa Violeta Grimaldi por um saco pesado de moedas de ouro. O escândalo explodiu 3 dias depois. Lucia estava tomando chocolate quente na sala de estar quando Teresa entrou, seu rosto pálido como mármore veneziano. «Vossa Graça, há algo que deve ver». O panfleto era cru, impresso barato, do tipo distribuído em mercados e praças para máxima difusão. O título gritava em tinta preta: A Duquesa da Desonra, nova evidência, sugere esposa de Ravenna não tão pura. As palavras que seguiam eram veneno destilado.
Alegavam que Lucia vinha conduzindo um caso com Giovanni Bellini, que suas lições de arte eram cobertura para encontros ilícitos, que tinham sido vistos em posições comprometedoras durante reuniões privadas. Havia relatos de testemunhas, detalhes horrivelmente convincentes, datas e horários específicos. Cada palavra era mentira. Mas mentiras bem construídas eram mais perigosas que verdades desajeitadas. As mãos de Lucia tremeram. Quem? Quem distribuiu isso? Estão por toda Veneza, Vossa Graça. A voz de Teresa estava grossa de lágrimas não derramadas. Os mercados, as igrejas, até as escadas da basílica, todos já viram. O mundo inclinou. Lucia pressionou uma mão contra seu estômago, sentindo náusea subir. Isso era Catherine Hepford e Serafina Grimaldi novamente. Isso era exatamente o tipo de escândalo que destruíra Damiano uma vez. E ele acreditaria nela. Ou a traição passada tornaria impossível para ele ver sua inocência. A porta da sala de estar se abriu com força. Damiano entrou como tempestade, o panfleto amassado em seu punho. Seu rosto estava pálido, mandíbula tão apertada que músculos saltavam. E seus olhos, aqueles olhos âmbar que ela aprendera a ler em pequenos momentos, estavam completamente vazios. Teresa, saia, ele disse, voz perigosamente controlada. A jovem fugiu. A porta fechou. Silêncio caiu como guilhotina. Qualquer coisa disso é verdade? Damiano perguntou, e cada palavra era vidro moído. O coração de Lucia despedaçou, não pela pergunta, mas pela forma como ele a fez, como se já conhecesse a resposta, como se já a tivesse condenado. Não, ela disse, forçando sua voz a permanecer firme. Nada disso é verdade. Há testemunhas, múltiplas fontes. Mentirosos pagos ou pessoas que Violeta Grimaldi convenceu. Lucia se levantou, encarando-o através da sala. Você sabe do que ela é capaz, Damiano. Você sabe. Algo passou por seu rosto ao ouvir seu nome próprio de seus lábios. Ela nunca o usara antes. Sempre Vossa Graça. Sempre a distância formal que ele insistira. Violeta, ele repetiu a palavra lentamente. O que ela tem a ver com isso? Tudo. Ela é prima de Serafina. E ela me odeia por... Lúcia pausou, percebendo a verdade enquanto falava. Por ser sua esposa, por ter o que Serafina jogou fora. Você não sabe nada sobre Serafina. Sei tudo sobre Serafina. As palavras saíram antes que pudesse detê-las. Li os diários de Marco. Sei como ela o usou, como ela manipulou vocês dois. Sei que você os encontrou juntos e que isso partiu algo em você que você ainda não consertou. Damiano ficou completamente imóvel. Você leu os diários de meu irmão? Sim, e antes que diga que foi invasão de privacidade, estava procurando respostas, tentando entender por que meu marido me trata como inimiga quando não fiz nada além de tentar ser boa esposa. Boa esposa! Ele riu, um som áspero e feio. Boas esposas não se encontram secretamente com homens. Eu não me encontrei secretamente. A raiva de Lucia finalmente encontrou voz. Teresa estava lá em cada lição, cada uma. A porta estava aberta. Tudo era completamente apropriado. E você pode perguntar à Condessa Alberti. Ela estava presente em metade das sessões. Mas ela via em seus olhos que ele não estava ouvindo. Não realmente. Ele estava vendo Serafina, vendo traição, vendo o passado sobreposto ao presente. Damiano, ela disse mais suavemente agora, desesperadamente. Eu não sou ela, não sou Serafina, não o trairia. Especialmente não quando você deixou dolorosamente claro que não quer meu afeto de qualquer forma. Ele encolheu, como se ela tivesse batido nele. Então você está dizendo que se eu quisesse seu afeto, isso seria diferente? Estou dizendo que mulheres não cometem adultério quando seus maridos as tratam como mobília. As palavras explodiram dela.
Você me humilhou em nossa noite de núpcias. Você me ignora há semanas. Mal fala comigo, exceto sobre seu precioso dever e herdeiro. E agora quando alguém mente sobre mim, você imediatamente acredita na mentira ao invés de confiar na mulher que jurou lealdade a você? Confiança. Ele cuspiu a palavra. Você fala de confiança quando manteve segredos, lendo diários privados, aprendendo sobre meu passado sem permissão. Porque você nunca me contaria. Você nunca compartilha nada, nunca se abre, nunca me deixa entrar. Ela estava gritando agora, anos de frustração derramando. Sou sua esposa, não uma estranha. Merecia saber por que você me odeia. Eu não odeio você. Então o que é isso? Ela gesticulou entre eles. O que você chama de casamento, onde apenas um de nós está tentando? Onde eu acordo sozinha toda noite e me pergunto o que há de errado comigo? Algo quebrou em seu rosto. Nada está errado com você. Então por que isso parece punição? Sua voz rachou. Porque parece que estou pagando por pecados de outra mulher. Silêncio. Damiano passou uma mão por seu cabelo, destruindo seu estilo perfeito. Quando falou novamente, sua voz estava rouca. Porque você está, e isso não é justo. Nada disso é justo. A admissão pendeu entre eles, crua e sangrando. Prove, Lúcia disse quietamente. Prove que sou inocente. Investigue. Pergunte a cada pessoa que me acompanhou. Examine a linha do tempo. Apenas não me condene sem evidência. Não novamente. Novamente? Você me condenou em nossa noite de núpcias. Decidiu que eu não valia a pena conhecer, que eu era apenas útero para seu herdeiro. Você me condenou antes de me dar chance. Lágrimas queimavam seus olhos, mas ela as forçou a não cair. Não faça isso de novo. Algo nele cedeu. Ela viu acontecer. Viu as paredes racharem apenas o suficiente para deixar a dúvida entrar. Você jura? Pela memória de seu pai, pela honra de sua família. Nada disto é verdade? Juro. Ela segurou seu olhar. Por tudo que é sagrado, Damiano. Sou inocente. Ele estudou seu rosto por um longo momento. Então assentiu uma vez, abrupto. Então encontrarei a verdade. E se Violeta fez isso, se ela forjou evidência e pagou testemunhas, ela pagará. Ele saiu sem outra palavra, deixando Lúcia tremendo na sala vazia. Ela se afundou em sua cadeira, pressionando as mãos contra seu rosto. Ele acreditara nela. Não imediatamente, não facilmente, mas finalmente. Era suficiente. As próximas 48 horas foram tortura. Lúcia permaneceu principalmente em seus aposentos, enquanto Damiano conduzia sua investigação. Teresa trouxe relatórios em fragmentos. O duque interrogara todos os servos. Ele falara com a condessa Alberti. Ele visitara Bellini pessoalmente. E ele localizara as testemunhas que alegavam ter visto impropriedade. Na segunda noite, Damiano apareceu em seus aposentos após o anoitecer. Lúcia estava na janela, observando gôndolas deslizarem como sombras pelo canal escuro. Era Violeta, ele disse sem preâmbulo. Ela pagou 3 homens para mentir, um gondoleiro, um comerciante e um servo que ela despediu há meses. Todos confessaram quando ofereci imunidade de processo criminal. Alívio inundou através dela, tão intenso que fez suas pernas bambas. Então você sabe. Sei que você foi caluniada. Sei que Violeta tentou destruir você porque ela é tão venenosa quanto sua prima. Ele avançou, parando a poucos passos dela. E sei que eu a falhei, novamente. Damiano! Não! Ele levantou uma mão. Deixe-me dizer isto. Você estava certa. Sobretudo, eu a puni por pecados de Serafina. Eu construí paredes e então culpei você por não as escalar. E quando veio o teste, quando alguém a acusou, meu primeiro instinto foi duvidar. Você estava machucado.
Ainda está machucado. Isso não é desculpa. Seu rosto estava tenso com emoção. Você é minha esposa. Merecia minha confiança imediata. E em vez disso, eu a fiz provar inocência, como se você já fosse culpada. Lucia não sabia o que dizer. Este era o Damiano mais aberto que ela já vira, mais vulnerável. Amanhã, ele continuou, enfrentarei Violeta publicamente. Farei claro para toda Veneza que as acusações eram mentiras fabricadas. Vou cortar laços sociais e comerciais com qualquer um que as repetiu. E vou processar Violeta por difamação tão severamente que ela terá que fugir da cidade. Isso causará escândalo. Deixe causar. Seus olhos encontraram os dela, ardentes. Você vale o escândalo. Você vale a verdade. E me recuso a deixar o veneno de Violeta manchar você. Algo quente e perigoso floresceu no peito de Lucia. Esperança. Terrível, bela esperança. Por quê? Ela sussurrou. Por que isso importa tanto para você? Ele deu um passo mais perto, próximo o suficiente que ela podia ver ouro fundido em seus olhos âmbar. Porque nas últimas 6 semanas eu a observei construir algo bonito do nada. Vi você transformar seu projeto de ateliê de ideia em realidade. Vi você encantar patronesses e inspirar jovens estudantes, a pintar com tanta paixão que faz a arte ganhar vida. Outro passo. Vi você suportar minha crueldade com graça. Vi você erguer sua cabeça quando a sociedade sussurrava. Vi você recusar-se a desaparecer quando eu exigi que você o fizesse. Ele estava tão próximo agora que ela podia sentir calor irradiando dele. E percebi algo. Você não é obrigação. Você não é dever. Você é Lucia Santini Monticelli e você é extraordinária. E eu fui tolo cego por não ver isso desde o início. Lágrimas estavam derramando por seu rosto agora, quentes e imparáveis. Damiano, não estou pedindo que me perdoe imediatamente, ele disse, voz rouca. Não estou pedindo que esqueça como a tratei, mas estou pedindo permissão para tentar. Para provar que posso ser mais que o homem que disse aquelas palavras na nossa noite de núpcias. Para construir algo real entre nós, se você estiver disposta. Lucia estudou seu rosto procurando sinais de falsidade, de outra parede se erguendo, mas viu apenas sinceridade crua e algo mais. Algo que parecia terrivelmente como esperança correspondendo à sua. Uma chance, ela disse finalmente. Você tem uma chance, mas Damiano, se você me machucar assim novamente... Não machucarei. Ele levantou uma mão, dedos tremendo ligeiramente enquanto tocava seu rosto, enxugando lágrimas. Juro pela memória de meu irmão, não a machucarei novamente. Então ele a puxou em seus braços e pela primeira vez desde a noite de núpcias, Lucia sentiu-se segura. Seu coração batia contra ela, rápido e forte. Seus braços a seguravam como se ela fosse preciosa. Seu rosto pressionado em seu cabelo, enquanto ele sussurrava algo em veneziano, baixo demais para entender. Eles permaneceram assim por longo tempo, 2 corações quebrados começando a curar, 2 estranhos começando a se conhecer. A tempestade se quebrara, a luz estava finalmente entrando. O Teatro La Fenice estava lotado na noite seguinte. Todo aristocrata de Veneza parecia ter aparecido para a estreia de uma nova ópera. Mas Lúcia suspeitava que a verdadeira atração era o escândalo. Todos queriam ver a duquesa desonrada, medir sua queda, banquetear-se em sua ruína. Ela entrou no camarote ducal com a cabeça erguida, vestida em seda verde esmeralda que combinava com seus olhos. Damiano estava ao seu lado, sua mão descansando possessivamente na curva de suas costas. Um toque pequeno, mas significativo. Uma declaração. Coragem, ele murmurou em seu ouvido enquanto 1000 olhos se viravam para eles. Deixe-os olhar. O teatro explodiu em sussurros.
Lucia sentou-se no camarote, forçando suas mãos a permanecerem firmes. Abaixo, viu Violeta Grimaldi sentada com sua família, seu rosto bonito torcido em algo que poderia ter sido medo ou triunfo. Ainda não estava claro qual. A ópera começou, mas Lucia mal registrou a música. Sua atenção estava na forma como Damiano permaneceu ao seu lado, como ele ocasionalmente pegava sua mão e a apertava. Pequenos confortos que significavam tudo. Durante o intervalo, Damiano se levantou. "Fique aqui", ele disse baixinho. "Isto não demorará." Lucia assistiu, coração batendo, enquanto ele descia ao salão principal, onde a sociedade veneziana se misturava entre atos. Viu quando ele se aproximou de Violeta, viu o medo piscar pelos olhos dela. E então Damiano falou, sua voz carregando através do salão silencioso. "Contessa Grimaldi, tenho algo a dizer a você na presença de testemunhas." O teatro inteiro parecia conter a respiração. "Você fabricou acusações contra minha esposa, pagou homens para mentir, forjou evidências, tentou destruir uma mulher inocente porque carrega o veneno de sua prima em suas veias." Sua voz era aço frio. "Tenho provas. Confissões assinadas, registros de pagamento, tudo documentado e preparado para processos legais." O rosto de Violeta ficou cinza. "Vossa Graça, eu nunca... Isto é absurdo." Silêncio. A palavra cortou como lâmina. "Você tentou manchar a honra de minha duquesa, e ao fazer isso, escolheu guerra com minha casa." Ele pausou, deixando o peso assentar. Efetivamente, todos os laços comerciais entre os Monticelli e os Grimaldi estão cortados. Qualquer família que continuar a associação com você descobrirá que perdeu favor com Ravenna. E iniciei processos criminais por difamação que a deixarão arruinada." Violeta cambaleou, apoiando-se em uma coluna. Ao redor da sala, Lúcia viu rostos mudando, recalculando alianças. Ninguém queria estar do lado errado do Duque de Ravenna. "Quanto à minha esposa", Damiano continuou, sua voz suavizando apenas ligeiramente, "ela é inocente de todas as acusações. Completamente, inquestionavelmente inocente. E qualquer pessoa que repetir as mentiras descobrirá a si mesma respondendo diretamente a mim." Ele se virou, varrendo o salão com um olhar que desafiava a contestação. Então, deliberadamente, ele voltou ao camarote. Estendeu sua mão para Lucia e a conduziu para a frente, onde todos pudessem ver. E beijou sua mão. Não um beijo cortês rápido, mas lento e deliberado, seus lábios permanecendo contra sua pele, enquanto ele a olhava com algo que fez seu coração parar. O teatro explodiu em aplausos. Lucia mal se lembrava do resto da ópera. Tudo era um borrão de música e emoção. O mundo estreitando-se, até apenas Damiano ao seu lado, sua presença sólida e reconfortante e real. Quando voltaram ao palácio naquela noite, algo havia mudado fundamentalmente entre eles. Não estava consertado, não completamente. Mas as rachaduras estavam começando a curar. "Obrigada", Lucia disse, enquanto ele a acompanhava até seus aposentos, "pelo que fez hoje à noite. Não me agradeça por fazer o que deveria ter feito desde o início." Ele pausou em sua porta e, pela primeira vez desde a noite de núpcias, pareceu hesitante. Gostaria de cortejá-la adequadamente, Lucia. Sei que já somos casados, mas gostaria de fazer direito desta vez." Seu coração pulou. "Cortejar-me? Jantar, conversa. Conhecer você adequadamente em vez de presumir." Seus olhos procuraram os dela. "Você permitiria isso?" "Sim", ela sussurrou. "Gostaria muito disso." Ele sorriu então, genuíno e deslumbrante. E Lucia viu vislumbres do homem que fora antes de Serafina destruí-lo. "Bom, então amanhã à noite jantaremos. Apenas nós dois."
E você me contará sobre suas pinturas, seus sonhos, tudo que eu fui tolo demais para perguntar antes. Ele beijou sua mão novamente, mais suavemente desta vez. Lucia entrou em seus aposentos sentindo-se tonta, esperançosa, assustada de quão profundamente queria que isso fosse real. As semanas seguintes se desdobraram como sonho. Damiano cortejou-a com foco intenso que trouxe para tudo. Eles jantavam juntos toda a noite, conversas se estendendo por horas. Ele perguntava sobre sua infância, sua família, seus anos aprendendo pintura. Ela perguntava sobre seus negócios, sua visão para Veneza, os livros que lia tarde da noite quando pensava que ninguém sabia. Ele levou-a em passeios de gôndola ao pôr do sol, mostrando-lhe cantos escondidos de Veneza que apenas locais conheciam. Eles visitaram o ateliê juntos, e Lucia viu algo amolecer em seus olhos enquanto ele observava jovens estudantes pintarem com concentração feroz. Você fez isto, ele disse calmamente, observando uma menina de 15 anos misturar pigmentos. Deu-lhes futuro. Nós fizemos isto, Lucia corrigiu. Sua influência trouxe os doadores, seu nome abriu portas, mas sua visão deu vida. Ele virou-se para ela. Eu não seria capaz disto sozinho. Não teria sequer pensado em tentar. O ateliê prosperava. 20 estudantes agora, com lista de espera crescendo. Algumas das meninas já estavam recebendo comissões para trabalho de restauração em igrejas menores. Era tudo o que Lucia sonhara, e mais. Mas ainda havia distância entre ela e Damiano. Ele não voltara aos seus aposentos à noite. Eles conversavam, riam até, mas ele não a tocava, além de beijos corteses em sua mão. Como se estivesse esperando permissão, ou talvez esperando que ela o quisesse. Lúcia o queria, mais a cada dia. Mas o fantasma de sua noite de núpcias pairava entre eles, memória de intimidade fria e mecânica, fazendo-a hesitar. A mudança veio durante o Carnevale. Veneza se transformou em labirinto de máscaras e mistério. Toda pessoa nas ruas usava fantasia, identidades escondidas atrás de seda e penas e porcelana pintada. Era noite onde qualquer coisa parecia possível. O Grambalo na Carrezônico era o evento da temporada. Lucia vestiu-se como deusa veneziana antiga em ouro e branco, seu rosto escondido atrás de máscara delicada, decorada com pérolas. Damiano estava magnífico em negro e prata, sua máscara transformando-o em algo perigoso e atraente. Eles dançaram a noite toda, entrelaçados entre centenas de outros casais mascarados, e naquele anonimato algo se soltou entre eles. Damiano a puxou mais perto durante as valsas. Sua mão deslizou mais baixo em suas costas. Seus lábios roçaram seu templo quando ele pensou que ninguém estava olhando. Lucia, ele murmurou contra seu cabelo durante uma dança lenta. Preciso dizer algo. O quê? Eu te amo. O mundo parou. Lucia perdeu um passo, tropeçou e Damiano a pegou, segurando-a firme enquanto a música continuava ao redor deles. O quê? Ela sussurrou. Eu te amo. Ele repetiu, mais forte desta vez. Tentei manter distância, manter controle. Mas, Lucia, não consigo mais. Você é tudo o que penso, tudo o que quero. E preciso que saiba. Lágrimas queimaram atrás de sua máscara. Damiano, você não precisa dizer de volta. Sei que te machuquei. Sei que levará tempo. Mas precisava que soubesse. Isto não é dever. Não é obrigação. É amor real e assustador e completamente inadequado para um homem que jurou nunca sentir isto novamente. Ela puxou-o do salão de baile, através de corredores cheios de pessoas, até encontrar terraço vazio com vista para o grande canal. Veneza brilhava abaixo deles, reflexos de velas dançando na água negra. Tire sua máscara, ela disse. Ele obedeceu, revelando o rosto que ela aprendera a ler. Viu amor ali, e medo, e esperança.
Então ela tirou sua própria máscara. Eu também te amo. Não sei quando aconteceu, talvez quando você me defendeu no Lafenite, talvez quando começou a realmente me ver. Mas, Damiano, te amo tanto que dói. Alívio inundou seu rosto. Lucia, mas tenho medo, ela continuou. Medo que isto seja temporário, que acordarei e você será o estranho de nossa noite de núpcias novamente. Não serei. Juro. Aquele homem está morto. Ele tomou suas mãos. Deixe-me provar. Deixe-me amar você adequadamente, não como fiz antes, mas como você merece. Como eu mereço. Com ternura, com paixão, com tudo que sou. Sua voz ficou rouca. Venha para minha cama hoje à noite, Lucia. Não como dever, mas como escolha. Deixe-me mostrar a diferença. Seu coração trovejou. Sim. Deixaram o baile cedo. A viagem de gôndola de volta ao Palácio Ravenna carregada de antecipação. As mãos deles permaneceram entrelaçadas, Damiano ocasionalmente levantando seus dedos aos lábios. Quando alcançaram seus aposentos, Damiano pausou. Se mudar de ideia? Não mudarei. Ela puxou-o para dentro, fechando a porta atrás deles. O que se seguiu não era nada como sua noite de núpcias. Damiano tomou seu tempo, desabotoando seu vestido com mãos reverentes, beijando cada centímetro de pele revelada. Ele murmurava palavras em italiano contra sua pele, promessas e adoração misturadas. Quando finalmente deitaram juntos, era conversa, não transação. Ele manteve seus olhos em seus, vendo-a, realmente vendo-a, pela primeira vez desta forma. Lucia, ele sussurrou, meu coração, minha esposa, meu amor. E Lucia finalmente sentiu-se completa. Depois, eles permaneceram entrelaçados na luz de velas, dedos traçando padrões preguiçosos em pele aquecida. Conte-me sobre Serafina, Lucia disse suavemente. Tudo, não os diários, mas sua versão. Então Damiano contou. Sobre seu amor tolo, a traição de Serafina, a cumplicidade de Marco, o escândalo que quase destruiu sua família, sobre a culpa que carregava pela morte de seu irmão, convencido de que se apenas não tivesse sido tão cego, Marco ainda estaria vivo. Não foi sua culpa, Lucia disse quando ele terminou. Marco fez escolhas, Serafina fez escolhas. Você foi vítima, não perpetrador. Não me sinto como vítima, sinto-me como tolo. Então somos ambos tolos. Eu por ter esperança em nosso casamento, quando você não deu razão para tê-la. Você por pensar que nunca a amaria novamente. Ela beijou sua mandíbula. Mas talvez tolice não seja tão ruim. Trouxe-nos aqui. Ele riu, o som rico que ela sentiu vibrar através dele, quando você ficou tão sábia. Quando me casei com um duque impossível e decidi que não desapareceria só porque ele pediu. Graças a Deus que você não o fez. Ele a puxou mais perto. Graças a Deus. As semanas se tornaram meses. O ateliê expandiu para segundo local. Algumas das estudantes originais começaram a ensinar novas recrutas, criando comunidade que se auto-perpetuava. Lucia pintava quando podia, sua arte florescendo sob o olhar encorajador de Damiano. E seu casamento floresceu também. Eles não estavam perfeitos. Às vezes Damiano ainda se fechava quando as emoções ficavam intensas demais. Às vezes Lucia ainda temia abandono. Mas eles conversavam através disso, trabalhavam através disso, escolhiam-se repetidamente. A confirmação veio em uma manhã de outubro. Lucia acordou nauseada pela terceira vez em uma semana. Teresa convocou o médico discretamente. Parabéns, Vossa Graça, Dr. Bonaldi sorriu. Estimaria que está com cerca de 8 semanas. O bebê chegará por volta de maio. Lucia sentou-se congelada depois que ele partiu. Grávida. Ela estava carregando o herdeiro de Damiano, a coisa que ele exigira naquela horrível noite de núpcias. Dê-me um herdeiro e suma.
Ela fizera metade disso, mas não sumiria. Nunca. Damiano retornou ao palácio naquela tarde, encontrando-a no jardim onde tentava pintar, mas principalmente olhava para a tela vazia. "Você está bem?" Ele perguntou imediatamente, lendo tensão em seus ombros. Teresa disse que o médico veio. "Estou grávida." Ele ficou completamente imóvel. "Você... Estamos tendo um bebê?" "Sim." Ela forçou-se a encontrar seus olhos. "Sei que era o que você queria. O herdeiro. Então parabéns, Vossa Graça. Você terá o que exigiu." Ela ouviu o amargor em sua própria voz. Não conseguiu detê-lo. Mesmo agora, parte dela temia que isto mudasse tudo, que ele visse isto como dever cumprido em vez de alegria compartilhada. Damiano cruzou o jardim em 3 passos e se ajoelhou na frente dela, tomando suas mãos. "Olhe-me." Ela obedeceu, vendo olhos âmbar brilhantes com emoção não derramada. "Eu quero este bebê," ele disse ferozmente, "não porque é herdeiro, não porque é dever. Eu quero este bebê porque é nosso. Parte de você, parte de mim. Prova de que sobrevivemos ao desastre que fiz e construímos algo real." "Tem certeza?" Sua voz quebrou. "Tem certeza que não é apenas alívio de ter dever cumprido?" "Tenho certeza absoluta." Ele puxou suas mãos para seus lábios, beijando seus dedos. "Lucia, eu te amo. Amo a vida que construímos, e amarei esta criança não por obrigação, mas por alegria." As lágrimas que estivera segurando finalmente derramaram. "Tenho medo." "Do quê?" "De tudo. De parto, de maternidade, de você mudar sua mente sobre mim agora que tenho o que você queria." "Não mudarei." Ele moveu-se para sentar ao lado dela, puxando-a em seus braços. "Juro pela memória de meu irmão, pela alma de minha mãe, por tudo que é sagrado, não mudarei. Você é minha esposa, meu amor, minha parceira, não apenas mãe de meu herdeiro." Ela se aninhou contra ele, sentindo o medo começar a se dissolver. "Promete?" "Prometo. Todos os dias pelo resto de nossas vidas, prometo." A gravidez foi mais difícil do que Lucia esperava. Enjoo matinal que durou meses, exaustão que a fazia dormir a qualquer hora, emoções que balançavam selvagemente entre êxtase e terror. Mas Damiano estava lá através de tudo. Ele segurou seu cabelo quando ela ficava doente. Carregou-a escadas acima quando estava cansada demais para caminhar. Leu para ela à noite quando insônia a mantinha acordada. O ateliê continuou prosperando, embora Lucia tivesse reduzido suas horas de ensino conforme gravidez avançava. Bellini assumira mais responsabilidades, seu respeito por Lucia evidente em cada interação. Damiano visitava regularmente, trazendo sua considerável acuidade comercial para fundraising e logística. "Você é bom nisso," Lucia disse uma tarde, enquanto o observava revisar orçamentos com Bellini. "Fazer parte de algo significativo. Você me ensinou que influência deveria ser usada para bem real, não apenas manutenção de status." Ele cobriu sua mão com sua. "Você me ensinou muitas coisas." Abril trouxe água alta, inundações que faziam a água do canal subir pelas ruas, e com ela, rumores preocupantes. Serafina Grimaldi estava retornando a Veneza. "Deixe-a vir," Damiano disse quando Lucia expressou preocupação. "Ela não tem poder sobre mim agora, não quando tenho você." Mas quando Serafina apareceu na recepção na Ca' Foscari, Lucia sentiu velhos medos agarrando. A mulher era linda, tinha cabelos dourados e olhos azuis gelados. Ela moveu-se através da multidão como rainha, eventualmente parando na frente deles. "Damiano," ela ronronou. "Tem passado tempo." "Lady Grimaldi." Sua voz era fria. "Não esperava vê-la aqui." "Ouvi que casou. Quis conhecer a nova duquesa." Olhos de Serafina escanearam Lucia, indo até sua barriga inchada. "Então produtiva, parabéns."
O insulto era sutil, mas claro. Lucia era apenas produtora de herdeiros. Minha esposa, Damiano disse friamente, é extraordinária. Ela estabeleceu ateliê de arte que está treinando próxima geração de artistas venezianos. Ela conquistou o respeito das mulheres mais influentes de Veneza. E sim, ela está carregando meu filho. Sou o homem mais afortunado da Itália. Serafina piscou, surpresa por veemência. Que encantador! Não é encantador, é verdade. Ele moveu-se ligeiramente na frente de Lucia, gesto protetor. E Serafina, vou ser claro, você não tem lugar em minha vida. Nunca teve. Você foi mentira que acreditei quando era jovem demais para saber melhor. Lucia é verdade, e eu a escolherei sobre você em cada vida. O rosto de Serafina ficou feio. Você está cometendo um erro. Ela é ninguém, de família falida. Eu poderia ter dado... Nada. Damiano cortou. Você não poderia ter me dado nada além de dor. Agora, se nos desculpar, vou levar minha esposa para casa. Ela precisa descansar. Ele ofereceu seu braço a Lúcia, e eles partiram juntos, deixando Serafina parada sozinha. No gondola para casa, Lucia estava quieta, processando. Você está bem? Damiano perguntou. Você me escolheu. Sempre. Mesmo quando ela é linda e eu estou... Ela gesticulou para a barriga expandida. Especialmente agora. Ele virou seu rosto para o dele. Lucia, você está carregando nosso filho. Está construindo legado que perdurará gerações. Está fazendo diferença real no mundo. Serafina é apenas uma mulher bonita sem substância. Você é tudo. E Lucia, finalmente, completamente acreditou nele. O trabalho de parto começou na madrugada de maio, durante tempestade que fazia águas do canal bater contra paredes de mármore do palazzo como tambores. A parteira chegou rapidamente, eficiente e calma. Damiano ficou, apesar de protestos da parteira, sobre impropriedade. Esta é minha esposa, ele disse firmemente. Meu filho, fico. Horas seguiram, testando a força de Lucia em formas que nunca imaginara. Dor era enorme, toda consumidora, mas Damiano estava lá através de tudo, segurando sua mão, sussurrando encorajamento, prometendo-lhe que terminaria logo. E então, enquanto trovões rugiam sobre Veneza, choro de bebê preencheu o quarto. Filho, vossa graça, parteira anunciou, colocando criança gritante nos braços de Lucia. Filho saudável. Lucia olhou para bebê, seu bebê, e sentiu algo fundamental mudar em seu universo. Esta pessoa minúscula com o nariz de Damiano e seus cabelos escuros era deles. Real, perfeita. Ele é lindo, ela sussurrou. Damiano estava chorando. Ela percebeu lágrimas derramando por seu rosto enquanto olhava para o filho. Ele é perfeito. Você é perfeita. Não posso acreditar. Acredite nisso. Ela mudou o bebê para que Damiano pudesse ver melhor. Este é nosso filho. Posso? A voz de Damiano era tentativa. Claro. Ela ajudou a transferir bebê para os braços de Damiano, observando o marido segurar o filho com gentileza infinita. Olá, Damiano sussurrou para bebê. Olá, pequeno. Sou seu pai e prometo a você, prometo que nunca duvidará que é querido, que é amado, que é a melhor coisa que já fiz. Bebê bocejou, não impressionado pela declaração. Lucia riu através de suas próprias lágrimas. Como devemos chamá-lo? Ela perguntou. Damiano olhou para ela, então de volta para bebê. Alessandro, depois de seu avô, porque seu amor pela família é algo que quero que nosso filho herde. Alessandro Monticelli. Lucia testou o nome. É perfeito. Sentaram-se juntos no quarto iluminado por velas, filho entre eles, e Lúcia pensou sobre quão longe haviam chegado. Da noite de núpcias desastrosa a este momento de alegria compartilhada. De dor e desconfiança a amor e parceria. Sinto muito, Damiano disse quietamente, por nunca ter te dito desaparecer, por alguma vez ter te feito sentir não querida.
Eu sei. Lucia apertou sua mão. E te perdoo. Verdadeiramente. Você me fez homem melhor, homem digno de ser pai desta criança. Nós fizemos um ao outro melhores. Ela encostou a cabeça em seu ombro, exausta, mas contente. É isso que amor faz. O pequeno Alessandro fez um som pequeno, e ambos olharam para ele com adoração desamparada. Feliz aniversário, Damiano sussurrou. Feliz aniversário, Lucia ecoou. E pela primeira vez desde o dia de seu casamento, ela sentiu que estava exatamente onde pertencia. 6 meses depois. Lucia estava no balcão do Palácio Ravenna, observando Damiano empurrar carruagem de Alessandro pelos jardins. Filho estava acordado e gorgolejando felizmente, agitando punhos minúsculos para borboletas passando. Atelier agora tinha 4 localizações em Veneza. Mais de 200 meninas estavam recebendo instrução, com mais aplicando toda semana. Algumas das estudantes originais estavam recebendo comissões maiores agora. Trabalho de restauração em igrejas importante. Era tudo que Lucia sonhara. E mais, ela nunca fora mais feliz. Aqui está você. Bianca apareceu ao lado dela. Admirando sua família? Sempre. Lucia sorriu. Quem imaginaria que homem que me disse para sumir se tornaria marido e pai mais dedicado em Veneza? Aqueles que o conheciam quando menino. Bianca cobriu a mão de Lúcia com a sua. Você trouxe aquele menino de volta, minha querida. Você curou o que Serafina quebrou. Nós curamos um ao outro. Nos jardins, Damiano olhou para cima, vendo-as no balcão. Ele acenou, sorrindo aquele sorriso deslumbrante que ainda fazia o coração de Lúcia pular. Ele te ama muito, Bianca observou. Eu sei, Lucia encostou-se na balaustrada. E amo ele também, até em nossos piores dias. Mesmo quando foi impossível, especialmente então. Lucia virou-se para Bianca. Porque se desistisse quando era impossível, nunca teria chegado aqui. Bianca beijou sua bochecha. Você é exatamente o que ele precisava. Exatamente o que nossa família precisava. Depois que Bianca partiu, Lucia desceu aos jardins. Damiano encontrou-a no meio do caminho, deixando Alessandro com a enfermeira por um momento. Estava pensando, ele disse puxando-a em seus braços, sobre quão longe chegamos, sobre o homem que fui em nossa noite de núpcias versus homem que sou agora. Ele descansou a testa contra a dela. E sobre quão grato sou que você não desapareceu quando exigi. Gratidão. Ela se afastou ligeiramente, olhos dançando. Então, cavalheiresca. Está certo. Ele puxou-a de volta. Estou louco de amor por você. Cada dia mais que o dia anterior. Melhor. Muito melhor. Ela beijou-o, suave e doce, com o filho gorgolejando próximo. Também te amo. Obrigado. Por quê? Por ficar. Por lutar. Por provar que eu poderia mudar. Ele aninhou seu rosto. Por me dar tudo quando eu disse que queria apenas herdeiro. Você me deu de volta meu eu. Parte de mim que pensei que destruí em noite de núpcias. Ela cobriu a mão dele com sua. Obrigada por escolher eu, por escolher nós. Caminharam juntos através dos jardins, filho entre eles, futuro brilhante e prometedor adiante. Lucia pensara que casamento seria fim, culminação de propósito como mulher. Em vez disso, fora começo. Começo que custara caro para ambos, mas que lhes dera tudo. O amor que nasce das cinzas queima mais forte que qualquer chama fácil. Lucia e Damiano nos ensinaram que vulnerabilidade é coragem e que escolher amar novamente depois da traição é ato mais bravo de todos. Se esta história tocou seu coração, deixe seu like, comente o que mais te emocionou e inscreva-se no canal Diários da Nobreza.
Toda semana eu trago histórias reais de escândalos, paixões proibidas e amores que desafiaram impérios. Lembre-se, você é a razão dessas histórias existirem. Até a próxima.